Um pedido de vista suspendeu o julgamento hoje do pagamento de adicional de risco para trabalhadores portuários. Também foi adiado para a semana que vem o julgamento da constitucionalidade do decreto presidencial sobre indulto a condenados. A repórter Carla Lucena tem os detalhes desse julgamento. Oi, Carla. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. E olha só, esse decreto ele foi assinado no final de 2017 pelo presidente da República, Michel Temer. O decreto ele trouxe aí um indulto de Natal e estabeleceu regras para a concessão desse benefício, entre eles que os condenados deveriam ter cumprido 1/5 da pena. A Procuradoria-Geral da República entrou com essa ação aqui no Supremo Tribunal Federal ainda em dezembro, questionando vários pontos deste decreto. A ministra Carmen Lúcia, que na época era presidente aqui do STF, suspendeu a vigência desse decreto. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator da ação, também manteve a suspensão. Em março deste ano, o ministro Luiz Roberto Barroso também estabeleceu regras temporárias para a concessão desse benefício, entre elas de que o indulto não poderia ser estendido para os chamados crimes do colarinho branco, ou seja, aqueles de corrupção, peculato ou tráfico de influência. Na sessão de hoje, os ministros ouviram a PGR e também advogados que falaram como amigos da corte. Este caso volta na sessão plenária da quarta-feira da semana que vem. Vamos acompanhar a reportagem. A Procuradora-Geral da República afirmou nesta quarta-feira que o decreto do ano passado trouxe regras mais brandas para a concessão do indulto. Raquel Dodge criticou as medidas e disse que o indulto violou a separação de poderes e gera a sensação de impunidade, principalmente para aqueles que respondem por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Passa-se a sensação de que o crime, ainda que nas hipóteses em que tenha sido investigado, processado e punido, acaba compensando, vez que a resposta do sistema de administração de justiça, na forma como encetada neste decreto, acaba sendo débil. A Associação dos Magistrados Brasileiros também defendeu a inconstitucionalidade do decreto. Não há razão para o indulto alcançá-los. Então, com essas brevíssimas considerações, a AMB requer que seja acolhido o pedido da PGR ou, se não for acolhido, pelo menos que sejam afastados do alcance desse indulto aqueles apenados que receberam benefício de colaboração premiada. Por outro lado, defensores públicos e integrantes de instituições de advogados reforçaram que o decreto de 2017 não vai contra a Constituição. Até que ponto os senhores poderão, de forma harmoniosa, independente, reverter os critérios subjetivos e objetivos aos adotados pela concessão do indulto, aos casos por eles especificados no exercício dessa competência privativa do presidente da República? Não se deveria, a essa altura, sacrificar o direito de todos em troca da criminalização de alguns e, de um ponto de vista de uma análise jurídico-penal, criminológica ou político-criminal histórica, a conclusão do IBCCRIM é de que o decreto deve ser mantido na sua integralidade. E ainda na sessão desta tarde, um pedido de vista do ministro Marco Aurélio suspendeu o julgamento sobre o pagamento de adicional de risco a trabalhadores avulsos portuários. Até o momento, 7 ministros votaram e todos indicaram que o benefício deve ser garantido, já que os profissionais trabalham nas mesmas condições dos funcionários com vínculo empregatício. Se há pagamento do referido adicional de riscos, como direito do trabalhador portuário com vínculo permanente que labora em condições adversas, esta previsão, em face das disposições constitucionais já referidas, também deve ser reconhecida aos trabalhadores portuários avulsos, porque submetidos às mesmas condições adversas. O princípio da isonomia previsto na Constituição, aliás, universalmente reconhecido, deve sim aplicar-se àqueles que trabalham exatamente nas mesmas condições. O risco é idêntico a ambos. E o que a legislação pretende aqui é proteger, pretende compensar, na verdade não é nem uma proteção, é uma compensação. O que se pretende compensar é o risco ao exercer determinada função, determinado trabalho, determinado serviço portuário nas mesmas condições.
E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para falar da sessão plenária de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, Felipe. Os ministros decidiram que candidata grávida pode fazer o teste de aptidão física numa data posterior, mas parece que essa casa tinha um entendimento diferente desse, não é? Esse foi o argumento, inclusive, trazido pelo Estado do Paraná, como uma forma de reformar a decisão do Tribunal de Justiça, que havia entendido dessa forma também, como hoje foi confirmada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em maio de 2013, os ministros entenderam que o candidato que tem que fazer uma prova de aptidão física em um determinado concurso não poderia simplesmente apresentar um atestado durante o concurso, demonstrando que estava com uma doença temporária, por exemplo, para ter o direito de fazer a prova numa outra data, que isso não seria suficiente, a menos que, essa foi a decisão do Supremo em 2013, que o edital permitisse uma remarcação de uma data posterior em razão daquela doença apresentada ou daquele atestado físico, atestado médico apresentado naquele momento. Essa era a decisão de 2013, mas na sessão plenária de hoje, por maioria de votos, os ministros negaram o provimento ao recurso apresentado pelo Estado do Paraná, que buscava trazer esse precedente como uma forma de obstar que essa candidata grávida pudesse ter o direito, que o Tribunal de Justiça já havia confirmado, de realizar a prova de aptidão física, já que ela concorria a um cargo na Polícia Militar do Estado do Paraná, em razão do seu estado de gravidez. Os ministros decidiram que a gravidez não é uma doença e que, portanto, aquele precedente não se aplicaria a esse caso concreto. E aí, trazendo também os princípios já consagrados na Constituição, a proteção à gestante, a proteção à maternidade, a proteção que a Constituição garante do planejamento familiar, no sentido de que o Estado não pode intervir e nem interferir no momento em que a mulher resolve ter um bebê, ter o seu filho, estar gestante, decidiram que, nesses casos, mesmo que o edital não preveja a possibilidade da realização da prova de aptidão física em uma outra data, estando a candidata grávida, ela tem sim o direito constitucional de realizar essa prova. E, portanto, dentro da banca do edital, é preciso que se dê a ela a oportunidade, em momento posterior, para a realização desse teste físico. Trata-se de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. A decisão, portanto, ela não é vinculante, não alcança todos os concursos, mas em casos em que está sendo discutida essa matéria envolvendo gestante e provas de aptidão física e sendo recurso com repercussão geral reconhecida, a decisão deve ser aplicada em todos os outros processos que estão sobrestados aguardando o julgamento deste caso aqui no Supremo. Apenas o ministro Marco Aurélio ficou vencido no julgamento desse recurso extraordinário e dava provimento ao recurso para reformar a decisão. Mas, por maioria, esse foi o entendimento firmado na sessão plenária de hoje. E amanhã tem nova sessão plenária, né, Karina? Amanhã, sessão plenária a partir das 14 horas. Você volta aqui também. Eu volto aqui também. Até lá, então. Obrigada.